pela provocação feita pelo deputado que me antecedeu, eu diria que o Temer está tão bem avaliado, e o povo aprova tanto a sua gestão, que ele não tem aprovação, ele tem margem de erro. A aprovação do presidente não é aprovação, é margem de erro. É o presidente mais desaprovado, mais rejeitado em toda a história da República Brasileira. E aqui, senhores deputados, população brasileira, nós não estamos tratando de supostas pedaladas fiscais, mas de graves e consistentes denúncias de recebimento de propinas, sublinho, com provas materiais, que envolvem o presidente da República, presidente Temer, e seus ministros mais próximos e alguns parlamentares. Diferente da primeira denúncia, esta denúncia que nós avaliamos agora, ela é muito mais robusta, com vasto material comprobatório de sua participação do presidente, num esquema criminoso. A delação do Funaro é devastadora, senhores, devastadora. Ela desnuda um esquema chefiado pelo presidente da República, senhor Michel Temer. Entre os documentos apresentados por Janot, estão uma série de gravações, de planilhas, de comprovantes de depósitos entregues por delatores da Odebrecht, que tinham como destinatários, principalmente, os investigados Temer e Cunha. Como punição, Janot pede que os envolvidos percam seus cargos públicos ou mandatos eletivos, cumpram penas que variam de 3 a 8 anos de prisão e devolvam aos cofres públicos o valor de 642 milhões de reais, sendo 55 milhões a título de multa e 587 como devolução do valor recebido como suposta propina. Ao todo, a denúncia apresentada, senhor relator, que me ouve, conta com 245 páginas, divididas em 2 capítulos. Um deles contém uma síntese das imputações, enquanto o outro detalha como a suposta corrupção aconteceu em diversos órgãos do governo, sob a coordenação do senhor Michel Temer. Segundo a denúncia, 7 integrantes do PMDB praticaram atos ilícitos em troca de propina dentro de vários órgãos públicos, dentre eles a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica e a própria Câmara dos Deputados. Temer é apontado nesta denúncia como o líder da organização criminosa desde maio de 2016. Janot afirma que Temer trouxe para o primeiro escalão do governo os denunciados Eliseu Padilha, Moreira Franco, Gedel Vieira e Henrique Eduardo Alves. O procurador faz questão de sublinhar em sua denúncia a nomeação do deputado Osmar Serralho para o Ministério da Justiça, porque isso possibilitou que o suplente Rocha Loures, o ex-assessor de Temer, assumisse o cargo de deputado nesta casa. Então fica claro que tudo foi pensado para garantir a continuidade desse esquema criminoso. Para o Ministério Público, Temer obstruiu a justiça ao dar aval para que Joesley Batista comprasse o silêncio de Lúcio Funaro. Isso está na denúncia do Ministério Público. Através de Ricardo Saldi, executivo do grupo, que pagaria as propinas para o irmão de Funaro.
por sua vez, Funaro confirmou que recebeu dinheiro de Joesley para que não fechasse um acordo de delação. O silêncio desse esquema traçado pelo presidente da República e seus aliados tinha como beneficiário o próprio presidente Temer. Então, senhores deputados e população brasileira, o que nós estamos vendo não é uma simples suspeita. Nós não estamos falando de supostas pedaladas fiscais, mas de uma série de provas que demonstram inequivocamente o envolvimento do presidente da República e seus ministros mais próximos numa organização criminosa que está dilapidando o patrimônio do povo brasileiro. É inacreditável. Esta casa caçou uma ex-presidente por supostas pedaladas fiscais. Agora dá sinais que vai pela segunda vez. Eu espero que não. Mas essa comissão e esta casa começam a dar sinais que vão livrar Temer de uma denúncia grave como essa pela segunda vez. É inacreditável que aqueles que tiveram coragem de caçar uma presidente inocente, hoje assinam embaixo da corrupção praticada por este presidente e seus aliados mais próximos. Eu diria o seguinte: nós estamos diante de uma situação em que eu tenho certeza que o povo brasileiro não vai se calar. Diferente do deputado que me antecedeu, quando disse que o povo brasileiro não quer o retorno ao que nós tínhamos antes, e que o povo brasileiro quer este modelo de governo, um governo que acaba com a agricultura familiar, que retira direitos do povo brasileiro, que vende o Brasil e que legaliza o trabalho escravo em troca de votos. Nós estamos falando, senhores, de um presidente que descaradamente compra votos, usando o recurso público, usando cargos e anistias para grandes grupos econômicos para se sustentar no poder. É um crime para tentar se livrar de outro crime praticado por ele. Nós estamos falando aqui de compra de votos. Nós estamos falando de um processo que está empobrecendo aqueles que já são mais pobres. E nós estamos falando de um governo que chegou ao poder para fazer a vontade de uma minoria que sempre não se conformou, que nunca se conformou com um governo que trouxe as mudanças, como foram os governos de Lula e Dilma. Eu quero dizer o seguinte: o ano que vem nós teremos eleições. Eu tenho certeza que nós seremos julgados, todos nós. O Temer está afundando. E vocês que ainda insistem em defendê-lo, estão correndo o risco de afundar junto com ele. Porque, sob o pretexto de que nós combateríamos a corrupção no nosso país, sob o pretexto de que era preciso retirar do poder um governo, se praticou atrocidades. E o povo brasileiro começou a entender, agora, tardiamente, mas está entendendo o que estava por trás do golpe que nós denunciamos desde o início. Agora, na era Temer, comprar votos? Pode. Mala de dinheiro? Pode. Provas? Não importa se tem provas. Agora, pedaladas fiscais, isso é muito grave. É este governo que o povo brasileiro não tolera mais. E é por isso que tenham certeza que nós faremos esse debate este ano aqui nesta casa, mas faremos o ano que vem, porque o povo está vendo que aqueles que condenaram inocentes, hoje protegem aqueles que praticam crime e que dilapidam o patrimônio do povo brasileiro.